Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa coletânea bem interessante, que faz uma ponte, entre Brasil e México. O livro chama Interculturalidades em Metodologias Horizontais na Pós-Graduação Brasileira e Mexicana. Basicamente são pesquisas que provocam a gente a pensar, como sair do tradicional na educação, na pesquisa, especialmente na pós-graduação, na formação de professores. A espinha dorsal aqui, pelo que eu entendi, é desafiar aquela visão mais eurocêntrica, certo? A proposta é valorizar a nossa diversidade cultural imensa aqui da América Latina. Saberes indígenas, quilombolas, ancestrais, é por aí. Construir pontes, assim. Exato. É um convite para a gente explorar como a interculturalidade e também a decolonialidade podem, de verdade, transformar a educação. E a decolonialidade, para quem talvez não conheça o termo a fundo, é esse esforço de desmontar as heranças coloniais que ainda estão por aí, no nosso jeito de pensar, de organizar o poder, o saber. Entendi. E isso se liga com as tais metodologias horizontais. Isso mesmo. Metodologias horizontais soa como algo menos, o professor fala, o aluno copia, mais colaborativo. Exatamente. São jeitos de pesquisar e de aprender que tentam quebrar aquela hierarquia clássica, do pesquisador que estuda o outro, o objeto. A ideia é construir conhecimento junto com as pessoas de forma mais participativa, respeitando os diferentes saberes. Tá, entendi. Então, nossa missão aqui hoje é meio que desempacotar essas ideias, ver os exemplos que o livro traz, ver como esses conceitos aparecem na educação indígena, na formação dos pesquisadores, nas práticas de cura, até na relação professor-aluno no dia a dia. Vamos nessa. Bom, para começar então, os textos falam muito de colonialidade e decolonialidade. O que seria exatamente a colonialidade? É só a questão histórica do colonialismo? Olha, é mais fundo que isso. Os autores, muito inspirados no Aníbal Quijano, um pensador peruano, explicam que a colonialidade é uma lógica de dominação que ficou, mesmo depois que o colonialismo histórico acabou. Ela continua nas estruturas de poder, quem manda, nas de saber que conhecimento vale, e nas de ser quem é considerado humano de verdade. A ideia de raça, por exemplo, que foi criada lá na colonização, é apontada como um eixo central dessa estrutura que ainda hoje hierarquiza tudo. E essa discussão não é de hoje, Lembro de Fanon, que já falava dessa relação colonizador-colonizado. Sim, Frantz Fanon, lá nos anos 50, 60, já dissecava isso muito bem, como o racismo, o sentimento de inferioridade, eram impostos, internalizados. A colonialidade é essa herança que não some fácil. E a decolonialidade busca justamente combater isso. Aí a interculturalidade entra como uma ferramenta, uma estratégia. Mas tem um ponto-chave aqui, que os textos levantam a partir da Catherine Walsh. Qual o ponto? Tem mais de um jeito de entender interculturalidade. Exato. A Walsh, que é uma referência forte na área, ela diferencia pelo menos 3 tipos. Tem a interculturalidade, que ela chama de relacional. É só o contato básico, a convivência ali, superficial. Depois tem a funcional. Essa o sistema dominante até gosta, Reconhece a diferença, mas só para incluir de um jeito subordinado, sem mudar as regras do jogo. É um multiculturalismo que não mexe em nada, no fundo. Ah, sei. Tipo, fazer uma festa junina e uma festa do Dia do Índio. Mas o currículo continuou o mesmo, centrado na Europa. Exatamente. Perfeito exemplo. E aí vem a terceira, que é a que interessa mesmo para os autores da coletânea. A interculturalidade crítica. Essa sim vai na raiz. Ela foca no problema estrutural da colonialidade, do racismo e como isso está ligado ao sistema econômico, ao capitalismo. A interculturalidade crítica não é só descrever o que existe, é um projeto político-epistêmico, algo para construir que exige mudar as estruturas de poder e saber de verdade. Como isso aparece na educação, na prática? Os textos trazem exemplos concretos. Sim, vários. Um capítulo, por exemplo, olha para a história da educação escolar indígena no Brasil.
Mostra como a escola foi usada para catequizar, para impor o português, para desqualificar os saberes indígenas. Citam até uma fala do Krenak sobre essa ideia de humanidade esclarecida levando luz para a humanidade obscurecida. Mesmo com a Constituição de 88, que garantiu direitos, essa lógica colonial ainda está presente em muitas escolas. Puxa. E qual seria a saída, então, segundo os textos? O grande desafio, como aponta o intelectual indígena Gerson Baniwa, é conseguir construir uma escola onde os saberes indígenas sejam valorizados no mesmo nível, sabe, do conhecimento científico ocidental. Não é negar um ou outro, mas buscar um diálogo mais equilibrado. E como lembram a Vera Kandal e a Kelly Russo em outro texto, a própria discussão sobre interculturalidade na América Latina surgiu muito forte a partir das lutas dos movimentos indígenas por uma educação diferente, que respeitasse suas culturas. Faz todo sentido. Ok, a interculturalidade crítica parece fundamental. Mas aí, se a pesquisa tradicional, com aquela pose de neutra, muitas vezes ajudou a reforçar essa colonialidade do saber, como é que a gente faz diferente? Como pesquisar com as pessoas, e não só sobre elas? Ótima pergunta. É aí que entram as metodologias horizontais. A crítica na coletânea é justamente a essa pesquisa, que se diz neutra objetiva, mas que, na verdade, fala de um lugar muito específico, geralmente europeu, masculino, branco, e universaliza isso, né? Ignora quem está pesquisando e o lugar onde a pesquisa acontece. Autores como Merija, na Colômbia, ou Sandoval Forero, no México, citados nos textos, já defendem há tempos que a gente precisa criar nossas próprias formas de fazer ciência social aqui na América Latina, formas mais adequadas para a nossa realidade. E essas metodologias horizontais seriam essas formas nossas? O que elas têm de diferente na prática? A chave é participação, diálogo. A pesquisadora mexicana Sara Corona Berkin fala em investigar a partir da igualdade, buscando construir juntos jeitos melhores de viver na diversidade. Um exemplo clássico, muito citado e influente, é a Pesquisa Ação Participativa, a IAP, do sociólogo colombiano Orlando Fausto Borda. IAP, Pesquisação Participativa. O nome já entrega bastante, né? Sim. Para o Fausto Borda, a pesquisa não era só para gerar conhecimento acadêmico. Era, e ele usava essas palavras mesmo, para armar ideológica e intelectualmente as classes exploradas, para que elas pudessem entender a própria realidade e agir para transformar. É uma pesquisa com lado, com um compromisso ético-político claro de mudança social vindo de baixo para cima. E tem outras abordagens parecidas que o livro menciona? Sim, tem variações bem legais. Por exemplo, a Investigação Ação Intercultural, a IAI, do mexicano Sandoval Forero, ela tenta juntar essa ação transformadora da IAP com a interculturalidade crítica da Walsh, pensando em como ter diálogos justos, mesmo onde tem muita desigualdade e muito conflito. No Brasil, eles citam a experiência do grupo Coeduc, da UFMT, com a formação Ação Intercultural, que junta a interculturalidade crítica com a pesquisação do Tiolente. E como isso funciona? Assim, no dia a dia, tem algum exemplo prático? Deram um exemplo de um trabalho de formação com professores do povo Bororo, lá em Mato Grosso. A ideia foi construir o curso a partir do que a própria comunidade precisava para desenvolver a alfabetização intercultural bilíngue, articulando os saberes deles com os pedagógicos. O foco é sempre essa troca, essa colaboração. Então, o ponto central dessas metodologias é essa quebra da divisão. Quem pesquisa de um lado, quem é pesquisado do outro. Exatamente. Valoriza a participação ativa, a relação entre sujeitos, não mais sujeito-objeto. Outra coisa importante que o Fausto Borda batia muito na tecla é a devolução sistemática. O que se descobre na pesquisa tem que voltar para a comunidade. Tem que ser útil para eles, para suas lutas. Mencionam também usar técnicas como a descrição densa da etnografia para entender a fundo a cultura, ou a ideia de antropologia por demanda da Rita Segato, onde a pesquisa começa a partir das perguntas que as próprias comunidades trazem. É uma mudança de postura bem radical mesmo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, especialmente nos textos do México, foi esse foco na subjetividade de quem pesquisa.
Parece que a história pessoal de quem está fazendo a pesquisa entra em cena de um jeito muito mais... Explícito, né? Sim, isso é muito interessante e é um ponto forte. Tem um capítulo do Fabián Martínez Hernández e da Susana Benítez Gilas que fala de uma experiência de mestrado intercultural lá no México, a MPCE. Eles questionam de frente essa tradição da pesquisa que esconde o pesquisador, que finge que ele é neutro. Argumentam que essa tal objetividade muitas vezes é só uma máscara, que esconde privilégios, visões de mundo bem particulares. E como eles mostram isso? Usam exemplos? Usam sim, trazem falas de estudantes desse mestrado que são, nossa, muito fortes. Uma estudante, Nath, ela diz algo assim: para precisar de paz, tem que ter havido guerra antes. Queria dizer para aquela eu do começo do mestrado que aquela guerra era paz. Eu senti essa dor quando fizeram a gente passar por esse processo de buscar e conversar com o nosso passado. É muito impactante ver como a pesquisa se mistura com a vida da pessoa, com as dores, com as buscas, com a transformação do próprio pesquisador. Quer dizer, então, que ao pesquisar o outro, a pessoa acaba se descobrindo, se revendo também? Exatamente. Essa é a base do que alguns chamam de epistemologias outras, ou epistemologias horizontais. Elas partem do princípio de que as nossas escolhas de pesquisa, os temas que interessam para a gente, estão sempre ligados à nossa história, à nossa novela familiar, como diz uma autora citada. A subjetividade não é um defeito a ser corrigido, é o ponto de partida. E aí eles usam um conceito interessante: subjetivação. Subjetivação. O que seria isso, mais ou menos? Simplificando bastante, é o processo pelo qual a gente se transforma enquanto pesquisa. Quando a gente entra nessas metodologias mais dialógicas, quando incorpora outros jeitos de pensar que não são os dominantes, a gente não só produz conhecimento sobre o outro, mas se produz também como sujeito. A gente cria outras formas de ser, de se relacionar com o saber, com o mundo. A pesquisa transforma quem pesquisa. É isso. Isso me lembrou outra fala que você mencionou, de uma estudante, Verônica, que disse que investigar a própria história fez ela dar de cara com espelhos muito grandes. É quase como se a pesquisa obrigasse a pessoa a se encarar. Precisamente. Encarar as próprias heranças, talvez a própria colonialidade que a gente carrega, o lugar que a gente ocupa na sociedade. A pesquisa vira uma ferramenta poderosa de autoconsciência. Pode ser doído, como disse a Nath, mas tem um potencial de libertação enorme. Não só pessoal, mas de libertar o próprio jeito de conhecer. Epistêmica, que eles chamam. Muito interessante essa visão. Mas vamos voltar para os exemplos mais palpáveis. Como essas ideias todas de interculturalidade crítica, metodologias horizontais, aparecem nos estudos de caso que a coletânea traz? O que eles investigaram na prática? Os exemplos são bem diversos, mostram aplicação em vários cantos. Tem casos ligados a saberes ancestrais, educação em comunidades quilombolas, indígenas. Tipo quais, por exemplo? Olha, tem um relato do Rubens Souza e da Vilma Pinho, lá no Pará, sobre um projeto numa escola quilombola, São Judas Tadeu. Eles contam como a escola ajudou a comunidade a se reencontrar com a capoeira. A escola serviu de ponte para resgatar essa prática que é um símbolo tão forte de resistência afro-brasileira, né? E usaram isso para trabalhar história, identidade, combate ao racismo, ligado àquela Lei 10.639. Outro estudo bem diferente, da Janaína Costa e do Edson Caetano, foi investigar as práticas de cura das benzedeiras numa comunidade quilombola de Mato Grosso, Mata Cavalo. O texto valoriza muito esses saberes ancestrais ligados à natureza como algo importante para a saúde, para o bem-estar da comunidade. E mostra como essas mulheres resistem, mantêm suas práticas mesmo com toda a pressão da medicina ocidental, do capitalismo. Fazem até uma ligação interessante com a perseguição histórica às mulheres que detinham saberes de cura, citando a Silvia Federici, a caça às bruxas na Europa. É interessante essa conexão histórica. E, fora dessas comunidades mais tradicionais, no ensino de ciências comum, digamos assim, como isso entra? Então, tem um estudo da Rosiane Guimarães e do Marcel Ribeiro, que fez um mapa da interculturalidade no ensino de ciências no Brasil. Eles mostram que sim,
tem um movimento crescendo para integrar saberes tradicionais, por exemplo, estudos de etnobotânica em Minas, ou sobre como o povo gavião parcategê, no Pará, extrai corantes naturais. Mas eles também mostram os problemas, né? Falta preparo dos professores para lidar com isso, às vezes a abordagem fica superficial, meio folclore só. E as pesquisas ainda se concentram muito em algumas regiões, Sudeste e Nordeste. Entendi. E sobre a sala de aula mesmo, a relação professor-aluno ou o currículo da formação de professores? O livro fala disso? Fala assim. Tem um capítulo do México bem curioso, da Verônica Lavadores Gonzalez e colegas. Eles analisam uma coisa super banal: carimbo e visto em caderno de aluno. Questionam como isso pode reforçar controle e hierarquia. Só tá certo se o professor carimbou, né? Mas eles provocam. Será que não dava para usar isso de outro jeito? Transformar numa ferramenta de diálogo intercultural ali entre professor e aluno? Que olhar diferente para uma coisa tão do dia a dia. E os currículos de formação? Um estudo da Laiane Santos e da Irene Mello olhou os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Química em federais do Centro-Oeste. Elas viram que, beleza, tem disciplina sobre relações étnico-raciais, muitas vezes para cumprir a lei, mas a interculturalidade mesmo ainda não parece estar entranhada no currículo todo de forma transversal. Fica uma coisa meio separada, pontual, não uma mudança na estrutura da formação do professor de Química. E claro, tem textos que focam direto na formação do pesquisador. Um discute como fazer iniciação científica já na educação básica com uma pegada decolonial, promovendo diálogo entre saber da academia e saber popular, em feiras, Olimpíadas de Conhecimentos Tradicionais. E outro capítulo, lá do México, volta a discutir a formação da pesquisadora intercultural. Fala da importância de se reposicionar não só no método, mas na ética, na política, para construir um pensamento mais inclusivo, mais transformador, usando aquela metodologia da IAI e valorizando a experiência vivida. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Ufa, é realmente um panorama bem completo. Vai da teoria prática do Brasil ao México. Se a gente fosse tentar amarrar isso tudo, qual seria a grande mensagem que fica dessa coletânea? Olha, acho que a mensagem principal é um chamado mesmo, uma urgência para a gente desafiar esses modelos de conhecimento e educação que a gente herdou, muito centrados na Europa, né? É um convite para a gente reconhecer o valor, a riqueza de outros jeitos de saber, indígenas, quilombolas, populares, e principalmente para a gente adotar formas de pesquisar e de ensinar que sejam mais colaborativas, mais críticas, e que tenham um compromisso real com a mudança das desigualdades. A parceria Brasil-México nesse livro mostra que essa não é uma preocupação isolada, sabe? É um movimento forte na América Latina. E fica muito claro também que não é só mudar a técnica, o método, é mudar a postura, o jeito de se relacionar com o conhecimento e com as pessoas, certo? Com certeza. Os textos ligam o tempo todo à questão epistemológica, como a gente conhece, com a questão ético-política para que a gente conhece, com quem a gente está junto nessa. Lembra muito Paulo Freire, né? Que sempre ligou a consciência crítica com a ação para transformar o mundo. Mas como a Catherine Walsh alerta e os autores reforçam, tem que ter cuidado para não cair num discurso vazio. Não adianta só celebrar a diversidade cultural na festa da escola se as estruturas de poder que causam o racismo, a exclusão, continuam lá, firmes e fortes. A interculturalidade crítica e as metodologias horizontais pedem um compromisso mais fundo. Isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Tem uma frase da Audre Lorde que um dos textos cita: as ferramentas do Senhor nunca derrubarão a casa grande. Pensando nisso e em toda essa discussão sobre novas ferramentas, novas abordagens, como ficam as instituições? As universidades, as escolas, muitas delas foram construídas com as ferramentas do Senhor, né? Com hierarquias, métodos, currículos bem tradicionais. Como é que essas instituições podem, de verdade, abraçar essas ideias decoloniais, interculturais, sem ser só um verniz, sabe? Sem ser só discurso? Como garantir que a transformação seja para valer
e não só uma maquiagem? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.